Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero deixar aqui hoje um versículo da Palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 15. Nós vamos entender o porquê que tem tanta gente abandonando a fé do Senhor Jesus, no Senhor Jesus, e saindo da igreja. Por que as pessoas elas estão abandonando Jesus? Pelos motivos mais banais possíveis. A Bíblia, ela nos mostra como começa o desvio de um crente e como termina. Então nós vamos ver aqui apenas um rascunho do que é isso. Ok? Hebreus, capítulo 12, versículo 15, que diz assim a palavra de Deus: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Glória a Deus. Então aqui nós vemos o início da queda de um cristão. A pessoa não se desvia do dia para a noite. O processo de um desviado pode ser lento e também pode acontecer da pessoa se desviar rapidamente. Então, como é que começa esse processo? A primeira coisa que acontece, a pessoa ela deixa de orar. Então a pessoa que tinha uma vida de oração, uma pessoa que vivia em consagração a Deus, que tinha o desejo de servir a Deus, ela começa a diminuir a quantidade de tempo nas suas orações. E aí vem o segundo estágio. A Bíblia diz no livro dos Salmos, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, a pessoa que está na palavra, ela tem a alegria do Espírito Santo na sua vida. E a partir do momento que ela deixa de ter essa alegria, ela começa um processo de desvio do Evangelho. Terceiro estágio, como está descrito aqui no livro, no mesmo livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 3 e no versículo 7 e 8 dos versículos, que diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Agora, a pessoa ela já perdeu o desejo de orar, de buscar a Deus. Ela já perdeu a alegria do Espírito Santo na sua vida e agora ela deixa de ouvir a voz do Espírito Santo. Perceba que quando Israel estava no deserto,
houve um momento que Israel começou a desconsiderar aquilo que Deus estava falando através de Moisés. Ou seja, eles deixaram de dar ouvido à voz do Espírito Santo. Foram rebeldes contra Deus. E eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto, enquanto não morreu o último daqueles que tinham se rebelado contra Deus. Eles não tiveram direito de ver a terra prometida. Então, irmãos, quando a pessoa ele deixa de dar ouvidos à voz do Espírito Santo, ele está entrando num processo de desvio generalizado da fé. E aí agora nós começamos a entender qual é o verdadeiro sentido do versículo 15. Perceba que ele diz assim, versículo 15. Ele diz: ninguém se prive da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbem, e por ela muitos se contaminem. Preste atenção na profundidade que este versículo tem para nós. Se privar da graça de Deus é você se separar da graça, é você rejeitar a graça. A pessoa está negando a sua fé em Cristo. Ela está novamente se corrompendo com o mundo. Então, irmãos, quando a pessoa ela se separa de Deus, ela resolve negar a sua fé em Cristo, o coração dessa pessoa fica vulnerável às mesmas coisas que o coração do ímpio. Então, por exemplo, se o ímpio ele tem o hábito de mentir, se o ímpio ele vive na idolatria, na feitiçaria, se o ímpio guarda mágoas, raiva e até ódio das pessoas, esses sentimentos ficarão vulneráveis ao coração do cristão. E por que isso acontece? Porque ele apartou o seu coração do Deus vivo. Então entra um novo processo na vida da pessoa. Ele diz: ninguém se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Então, o que é que o inimigo faz quando você está nessa situação? O inimigo ele planta uma semente maligna no seu coração. Então o que é que acontece? Aquela semente, quando ela é plantada, você pode rejeitá-la através da busca do Espírito Santo, que é muito difícil de acontecer depois que a pessoa já passou por todo esse processo. Ou então você pode colocar adubo, regar e cuidar daquela semente para que ela cresça, ela nasça, ela germine. E uma vez ela estando adubada e regada, o que é que vai acontecer? Ela vai crescer, ela vai nascer uma pequena árvore e lá estará a pequena raiz de amargura. E até aí ainda tem uma chance mínima
da pessoa voltar novamente para o Evangelho. Se você prestar atenção, uma árvore, quando ela nasce, a raiz ela é bem molinha. Então, qualquer pessoa pode pegar com as mãos e arrancar. Mas digamos que essa árvore, ela continue sendo adubada e regada. Ela vai crescendo e cada dia que passa ela vai ficando cada vez mais forte. E a raiz ela vai se fixando cada vez mais. Uma árvore bem regada, bem cuidada, é uma árvore forte. Então, o que acontece? A raiz, ela vai se aprofundar de tal maneira que a pessoa não terá mais forças para buscar a Deus. E aquela raiz de amargura, ela vai se transformar não somente em uma raiz de amargura, mas ela vai se transformar também em mágoas, ressentimento, raiva e ódio, que é o pior de todos os sentimentos. E depois que a pessoa ela está iracunda, agora vem mais um processo que é o pior de todos. Ela vai querer compartilhar a sua amargura com todo aquele que estiver ao seu redor. É por isso que as pessoas que saem das igrejas, quando eu falo igreja, eu estou falando de igrejas verdadeiras, igrejas santas, pessoas que temem a Deus e que buscam viver a palavra de Deus. Eu não estou falando desse monte de sinagoga de Satanás que está espalhada por aí. Aquilo ali eu não chamo nem de igreja. Estou falando de igreja do Senhor Jesus aqui na terra, igreja santa. Então, quando essas pessoas saem amarguradas, elas querem compartilhar a sua amargura com todos que estiverem em sua volta. E aí você pode dizer assim, mas irmão, eu não me contamino com essas coisas. O fato de você não se contaminar com pessoas que estão iracundas não quer dizer que todos os outros irmãos não se contaminem. Então, a pessoa que está nessas condições, ela vai querer espalhar a sua ira. E aí é onde nascem as contendas, pelejas, brigas, discórdias. E isso não agrada a Deus. Eu nunca vi alguém que se desviou dessa maneira retornar para Cristo. Eu não estou falando daquelas pessoas que vão para o mundo e voltam para a igreja. Eu estou falando daqueles que voltam para Cristo. Uma coisa é você voltar para a igreja. Outra coisa é você voltar para Jesus Cristo. Você ter aquela comunhão que você tinha com o Senhor. Eu nunca vi. Então, nós precisamos ficar alerta a respeito disso. Porque tem muita gente saindo das igrejas e ficam na internet degrinindo a imagem dos líderes, degrinindo a imagem dos seus irmãos, e isso não é agradável a Deus. Veja o que é o pecado. Olha o que é que a palavra de Deus diz na carta aos Hebreus. No mesmo capítulo 3, e no versículo 12, Hebreus 13, 12. Vede, irmãos, que nunca haja
em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Preste atenção que aqui ele está nos dando um alerta. Por que ele fala isso? Porque o coração do cristão deve ser puro, santo. A nossa vida, ela deve ser entrega total a Deus. O nosso coração precisa ser santo. A nossa vida precisa ser uma vida santa. E quando nós rejeitamos a santidade, a purificação do nosso corpo, da nossa alma, nós estamos rejeitando a Deus, ou seja, estamos apartando o coração do Deus vivo. E isso não é bom, irmãos. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, na mesma carta, no capítulo 10, e versículo de número 31, diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então não tente pelejar contra o Senhor. Isso não é sabedoria de cristão. Isso é sabedoria do mundo. E ela é terrena e maligna. Ele diz aqui no versículo de número 13: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, por que o Senhor Jesus criou uma igreja? A igreja é exatamente para isso, para nós nos policiarmos no dia a dia, exortarmos uns aos outros. Está em falhas, está em pecado. Se alguém não chegar para você e falar a verdade, você vai permanecer no erro e vai perder a salvação. Então, quando o irmão chega até nós, nos repreendendo a respeito de algo que nós estamos fazendo de errado, nós como cristãos, como santos, nós devemos receber aquela crítica de bom grado, porque aquilo ali pode salvar a sua alma do inferno. A igreja do Senhor Jesus é um corpo bem ajustado, bem fixado. O corpo, ele é constituído de membros. Então, cada membro do corpo tem uma função importantíssima para o corpo. A igreja, ela é como um braseiro aceso. Enquanto as brasas estão juntas, elas estão acesas. Se você pega uma brasa e separa ela do braseiro, rapidamente ela vai esfriar e vai se apagar. Assim também é a vida do cristão. Quando nós nos afastamos da congregação, nós vamos esfriando na fé. E vai chegar um momento que a nossa fé, ela vai sumir, ela vai desaparecer. Ela vai se apagar. Igual uma brasa quando é retirada do braseiro. Isso nos mostra que nós precisamos uns dos outros. A igreja do Senhor Jesus é uma unidade. A igreja, ela é dependente de Cristo. E nós somos dependentes uns dos outros. Quando a igreja ela está unida em oração, ela se torna uma igreja poderosa. E o inimigo, ele treme quando a igreja está em oração e jejum. Porque isso mostra que
A igreja que ora é uma igreja vitoriosa, uma igreja guerreira, valente, que combate o pecado, que combate o mal, que combate os demônios. Para nós encerrarmos, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38 e versículo 39. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, meu irmão, o justo viverá pela fé, e nós não podemos recuar, nós não podemos desistir no meio do caminho. As pessoas estão abandonando Jesus por coisas tão insignificantes. Parece que não estão entendendo a essência do Evangelho. Quais são os motivos pelos quais você tem abandonado a sua fé? Ora, se nós estamos abandonando Jesus por motivos bobos, muitas vezes, irmãos que negam a fé em Cristo, porque tem uma discórdia com algum irmão, porque não gosta da pregação de um determinado ministro, ou porque automaticamente escolheu viver no pecado. Então esse é o motivo pelo qual você está negando a sua fé em Jesus Cristo. Aí eu pergunto, será que diante de uma perseguição daquela que a igreja primitiva passou, ou pior do que aquela, será mesmo que você estará preparado para enfrentar os perigos que virão sobre a igreja? Perigos de morte até? Será que nós estamos preparados? Se nós estamos negando Jesus agora pelas coisas mais banais possíveis, eu acredito que não. Mas veja o que é que o autor da carta aos Hebreus diz aqui no versículo 39. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. O que é que nós entendemos com esse versículo? Que quando alguém se afasta do Senhor, ele está se retirando da congregação para a perdição. Então, irmãos, não é bom você deixar a igreja para ir aventurar uma vida no mundo. Aqueles que se afastam de Deus, que se afastam da congregação, dos seus irmãos, da sua fé, estão se afastando para a própria perdição. Ou seja, estão crucificando o Senhor Jesus Cristo outra vez, blasfemando o caminho do Senhor. Eu gostaria de, em outra pregação, falar um pouco mais desse assunto, porque é um assunto muito extenso e precisa ser mastigado com mais cautela. Na parte B deste versículo, ele diz assim: mas daqueles que creem para conservação da alma. Ou seja, aqueles que acreditam fielmente em Jesus, eles não ficam no meio do caminho, eles vão até o fim. Eles buscam a salvação da sua alma. E é isso que você, que
e se desviou do caminho do Senhor, deve ter na sua mente. Ou até mesmo você que está na igreja, mas que está pensando em abandonar o Deus vivo. Não faça isso. Busque a Deus, busque refúgio no Senhor. Fale com a liderança da igreja. Peça para os irmãos orar com você e por você. E o Senhor Jesus será contigo